agosto 19, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Corinto era uma cidade lá perto do mar Egeu, entre o Egeu e o Adriático, uma cidade portuária. Tinha um templo da Afrodite com 1000 prostitutas. Era uma cidade que cada um fazia o que queria, uma bagunça. E Paulo ficou nessa cidade quando ia para Roma, antes de ir para Roma para ser julgado. Naquela época, daquela acusação que fizeram contra ele. E ele ainda ficou lá dos 18 meses nessa cidade, abrindo igrejas. No início ele pregava nas sinagogas, mas depois os judeus não o quiseram ouvir. E então ele passou a pregar para não-judeus em lugares que não eram a sinagoga. Se hospedou na casa de um grego e daí foi. Então, ele ficou bastante tempo lá. E ele escreveu cartas a eles, respondendo perguntas que eles fizeram em outras missivas. Nós vamos tentar explicar o que ele está dizendo aqui. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo e discípulo, é a mesma coisa, de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, os dois que estavam escrevendo, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, chamados para ser santos, porque Deus falou: sede santos, porque eu sou santo. Nós somos chamados para sermos santos. Chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Isso é o início. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada através do Messias, Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo, do Messias, tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom espiritual, aguardando vós a revelação de nosso Senhor, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele voltar. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Porque, obviamente, começaram as divisões, cada um queria seguir já um caminho diferente. E quer dizer, não é por aí o caminho. Vocês deveriam ficar unidos, todos pensando o mesmo pensamento. Só que não é assim que acontece, né? Isso que acontecia na igreja de Corinto continua acontecendo nas igrejas hoje em dia. Mesma coisa. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Obrigado. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou do Paulo, e o outro dizer: eu sou de Apolo, e o outro dizer: e eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Cada um tinha um pensamento. Porque o Apolo falava bem, tinha um estilo mais refinado de pregação. Eu gosto dele que é o certo. Aí o outro: não, eu gosto do Paulo. Não, eu gosto do Cefas, do Pedro, porque Pedro andou com Jesus. E o outro dizia: eu sou de Cristo, eu sou livre, eu não tenho que fazer nada dessas coisas. Quer dizer, já no início, já havia essas denominações com as suas diferenças. Acaso Cristo, o Messias, está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Imersos em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque nenhum de vós
a nenhum de vós imergir, exceto Crispo e Gaio, em Corinto, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanes, além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou o Messias para emergir, para batizar, mas para pregar a notícia boa, o Evangelho, não com sabedoria de palavra que ele tinha, que ele era muito inteligente e culto, mas para que não se anule a cruz de Cristo. Ele o tempo todo fala, eu vim para pregar o Evangelho não com a minha sabedoria humana, de palavras que eu aprendi nos livros, mas pela cruz, para que não se anule o que o Messias fez na cruz. A nossa salvação vem da cruz, não vem de sabedoria humana. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que estão perdidos, mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é poder de Deus. Quem não é salvo não entende isso. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Está lá em Isaías 29:14. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? O século é mundo. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Quem está dizendo aqui? Que não é por sabedoria humana, pelo intelecto, que você é salvo. E esse é um pensamento muito enraizado na mentalidade judaica. Sempre acha que você tem que estudar muito para poder ser salvo. Ele está dizendo, não é nada disso. Não é pela sabedoria humana, não é pelo seu QI, quociente de inteligência, que você é salvo, nem pela instrução que você tem. Como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Quer dizer, para Deus, pela sabedoria de Deus, o mundo não conhece a Deus pela sua própria sabedoria, pelo que aprende nos livros do mundo. Aprove a Deus salvar aos que creem, os que têm fé, pela loucura da pregação. Que para aqueles que são muito inteligentes, isso aí é coisa de maluco, isso é coisa de pobre. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Os judeus que conheciam a Torá queriam sinais. Pediram a Jesus, Jesus disse, uma geração má, incrédula, pede sinais, mas não vou dar sinal nenhum, só o sinal de Jonas, que ficou 3 dias dentro do peixe grande e depois reapareceu, que era uma figura do que aconteceria com ele, que ficou 3 dias morto e depois ressurgiu. O único sinal que vocês vão ter vai ser esse, porque ele já sabia que sinal não resolve nada, porque quando a pessoa tem a disposição de não acreditar, pode fazer o sinal que quiser, não vai acreditar. Deus fez o sinal de abrir o mar vermelho, e tem um monte que não acredita nele até hoje. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos ao Messias crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os não-judeus. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos ao Messias poder de Deus e sabedoria de Deus. Só Deus entende. Só Deus entende isso. A gente não tem que entender nada, a gente tem que só ter fé. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são consideradas nada, para reduzir a nada as que são,
a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, mas vós, que sois dele, em Cristo Jesus, sabeis que ele se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Jeremias 9, 23, 24. Deus usa as coisas que os seres humanos, nós, a humanidade, achamos que são desprezíveis, que não são nada, coisa maluca, pegar lá um assassino para pregar. Moisés matou um homem, era um assassino. Moisés, além de ser assassino, era gago. Deus escolheu um gago para ser o porta-voz dele. E ainda escolheu Arão para ajudar. Ele falava com Moisés, Moisés falava com Arão, e Arão falava com o povo. Por que ele não falou direto com Arão? Por que escolheu Moisés, que era gago? Tinha um problema de fala, de linguagem, não conseguia falar direito. Podia ter escolhido direto Arão. Porque a sabedoria de Deus é loucura para nós. Mas para nós todos que cremos, é poder de Deus e sabedoria dele. E nós não temos que ficar fazendo elucubrações intelectuais sobre por que Deus fez assim. Ele fez assim porque aprove a ele. Ele quis fazer dessa forma. Então, a nós, o que resta? Obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu. Aleluia.